dos incêndios na Califórnia, dos Estados Unidos. O estado da Califórnia tem passado, isso já não é de agora, né? Não é desses últimos dias, isso está ocorrendo nesses últimos dias, o maior de todos os incêndios, a nível do estado inteiro, né, da Califórnia. Mas isso já vem acontecendo, se não me engano, nos últimos anos aí, né, em determinadas épocas do ano de seca e calor, né, tempo quente e seco, acontecem esses grandes incêndios na Califórnia. Isso já vem de talvez 5 anos, 10 anos para cá, que isso vem se intensificando até o apogeu que foi agora, né? Hoje é dia 16 de novembro, nessas últimas 2 semanas agora, é que ocorreu o maior incêndio da história do estado da Califórnia, que é onde acontecem grandes incêndios. Então posso dizer que a nível dos Estados Unidos e do mundo, na nossa história moderna, aí, é um dos incêndios de maior intensidade que houve. Eu trago para vocês aqui de início esse vídeo aqui, eu quero falar sobre o incêndio, né? Um panorama assim mais rápido, porque o assunto na verdade não é o incêndio em si, mas teorias de conspiração que vêm surgindo acerca do tema. Eu andei vendo na internet por aí alguns absurdos sendo ditos e eu gostaria de esclarecer esses assuntos. Mas antes eu quero fazer um panorama rápido sobre esse evento. Então, assim, a princípio eu trago para vocês algumas imagens. Eu fiz uma seleção das melhores imagens, né? Algumas do fogo mesmo, consumindo as casas, consumindo florestas, né? Algumas cenas a nível até artístico, né? Porque houveram muitos fotógrafos que foram lá e extraíram a essência da coisa, né? Então nós vemos algumas fotos artísticas, algumas fotos que evidenciam de fato, né, o clima que as pessoas viveram, né, o clima de apavoro que as pessoas viveram, porque florestas inteiras foram levadas à destruição, bairros inteiros. Na verdade é um incêndio de proporções estaduais, ou seja, o fogo vai se alastrando e levando bairros inteiros, pequenas cidades. O que havia na frente, o fogo levou. Montanhas inteiras foram consumidas. Eu mostro para vocês aqui algumas imagens, né? Por colinas, vales, montanhas, por rios, por cidades, por bairros. Aonde o fogo passou, ele trouxe a destruição. O cenário posterior, né? Depois da passagem do fogo, quando só restam cinzas, né? Eu mostro para vocês aí de fotos de drones e helicópteros, onde a gente vê que bairros inteiros foram levados a nada, né? Foram completamente queimados. Agora eu selecionei para vocês uma série de imagens a nível da nuvem, a fumaça, que vários incêndios, né, vão agregando fumaça, e aquilo formou uma série de grandes nuvens, muito semelhantes até a cúmulos nimbus ou cúmulos congestos, como são chamadas essas nuvens, só que no caso essas formadas de forma artificial pelo fogo são conhecidas como pirocúmulos, ou seja, são nuvens do tipo cúmulos formadas pela incidência de fogo ou de vulcões também. Vulcões também podem formar pirocúmulos, mas no caso dessas pirocúmulos elas foram formadas pelo incêndio, né? Gigantescas nuvens. São cenas incríveis. E para finalizar essa parte de cenas, eu mostro para vocês as cenas em satélite, né, que foram fotografados por satélites, né? Aí a gente tem uma noção do estrago que isso foi feito a nível de satélite. Você consegue ver o panorama geral, né? Ou seja, a nível do estado da Califórnia, como que aquilo se alastrou pelo estado, formando um desenho, né? Sabe quando o fogo vai queimando uma floresta, por exemplo, e vai formando um desenho, né? Esse desenho se formou, essa linha entre o queimado e o não queimado, né? Essa linha que vai se formando pelo desenvolver do fogo, né? Formou-se a nível estadual, a nível de visão de satélite. Você consegue ver até onde o fogo se alastrou pelo estado e o tamanho das nuvens, né? O tamanho até onde se alastraram também a fumaça, né? Em satélite é bem chocante. Agora trazendo alguns dados rápidos aqui para mais técnicos, né? Esse evento na Califórnia agora, ele ficou conhecido como Fire Camp,
ou fogo do acampamento, que foi o mais mortal e mais destrutivo incêndio na história da Califórnia. Com o nome de Camp Creek Road, seu local de origem, né? O incêndio começou em 8 de novembro de 2018 no condado de Butte, no norte da Califórnia. O incêndio causou 63 mortes de civis, feriu 3 bombeiros, cobriu uma área de cerca de 140 mil acres e destruiu 11.862 estruturas, incluindo 9.700 casas unifamiliares e 118 prédios de apartamentos. Isso em 2 dias de fogo. O fogo forçou a evacuação do bairro Paradise, Magalia, Centerville, Concoe, Pulga, Yankee Hill e ameaçaram as comunidades de Butte Creek Canyon, Butte Valley, Chico, Forest Ranch e uma série de outros aqui que eles citam. No primeiro dia, o fogo do acampamento, ou Fire Camp, como ficou conhecido, né, destruiu essencialmente a comunidade de Concoe e a cidade de Paradise. Olha só, gente, pelo que eu andei vendo aqui em alguns relatos na internet, essa cidade de Paradise ela foi inteira destruída. É uma cidade inteira, tá entendendo? Incinerando casas, empresas, igrejas, hospitais, escolas e uma casa de repouso. O incêndio começou no mesmo dia que o Woodsey Fire e o Hill Fire no sul da Califórnia, né? Foram os epicentros do início do fogo, que foi no norte e no sul de forma quase simultânea. Olha que interessante, porque isso tudo aconteceu agora, né? Como diz aqui, ó. O Campfire começou no nascer do sol na quinta-feira, em 8 de novembro, e foi relatado pela primeira vez às 6h33, perto de Pulga, Califórnia. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de bandeira vermelha para a maior parte do interior do norte da Califórnia, bem como para o sul da Califórnia, até amanhã do dia 9 de novembro. Hoje é dia 16 de novembro, né? Eles dizem aqui que na manhã de 13 de novembro, Cal Fire relatou que o incêndio foi de 120 mil acres e estava com 30% contido. O incêndio destruiu mais de 8.700 residências, além de prédios comerciais e outras estruturas, com a maioria dos danos ocorrendo nos 2 primeiros dias do incêndio. O número de mortos aumentou para 42, tornando-se o único incêndio mais mortal na história da Califórnia, superando o Grifton Park Fire em 1933, que matou 29 pessoas. Em 15 de novembro, ou seja, ontem, hoje é dia 16, o número de bombeiros e equipamentos utilizados na luta contra o incêndio incluiu 5.596 bombeiros, 622 motores, carros, 75 aquaviários, 101 equipes de combate a incêndios, 103 escavadeiras e 24 helicópteros de todo o estado e do oeste dos Estados Unidos. A partir de 15 de novembro, às 7 da manhã, o incêndio foi 40% contido, com 140 mil acres queimados e ainda ameaça 15.500 estruturas. Ou seja, ontem, dia 15, é que a coisa começou a tomar controle, mas o fogo ainda existe por lá, continua. E agora entrando na parte conspiratória da coisa, eu andei olhando no Facebook, na internet, né, e por coincidência trombei com postagens aonde estavam alegando que esse incêndio na Califórnia estaria sendo feito de forma proposital e para isso utilizaram-se lasers em aviões. Aviões adaptados com estruturas de laser. Aí na matéria que eu estava lendo, no artigo que eu estava lendo, colocaram fotos como esta aqui. Colocaram, na verdade, essa foto que eu mostro para vocês, dizendo que este daí seria um avião de alguma operação secreta do governo dos Estados Unidos que possui um laser na ponta, no bico do avião laser, e esse laser poderia ser direcionado ao solo, incidindo sobre objetos, árvores e coisas e causando fogo. Então os caras miram o laser e causam o fogo, e alguns desses aviões teriam utilizado esses lasers no norte e no sul da Califórnia para iniciar o epicentro das queimadas, né? Uma rápida investigação, porque é óbvio que quando eu vi essa informação eu já me dei conta de que era falsa, de que é um tipo de fake na internet, né? Então eu dando uma rápida investigada, a gente já se dá conta de que esse avião com esse laser na ponta, que os caras colocaram nessa matéria alarmista, né? Trata-se do Boeing YOL-1 Airborne Laser, em português, laser aerotransportado.
foi um sistema de armas que empregava um laser químico de iodo oxigenado, acoplado no nariz de um Boeing 747-400F. Foi um sistema considerado parte essencial para a construção de um escudo antimísseis pelos Estados Unidos, pois estas aeronaves teriam capacidade para destruir mísseis balísticos a longa distância, ainda na fase de lançamento destes. Ou seja, o inimigo lança um míssil balístico, no momento em que está sendo lançado, nessa fase inicial do lançamento, o avião está passando por perto, alguns quilômetros de distância do lançamento do míssil, e mirando esse laser no míssil, ele consegue desativar, né, a engrenagem eletrônica ali dentro, fazendo cessar o ataque, né? Além da capacidade defensiva, esta aeronave munida de arma a laser tem uma clara função ofensiva, na medida em que poderia realizar ataques de grande precisão com baixo nível de efeitos colaterais e que, na maioria da parte das vezes, poderia ser negado pelo autor do ataque com relativa facilidade, já que não restariam destroços ou provas de quem foi o autor do ataque, como ocorre no caso de um tanque com bombas ou mísseis. O cancelamento, né? Esse projeto ele não existe mais. O financiamento do programa teve de ser cortado em 2010 e o cancelamento do programa foi oficialmente declarado em 2011. A aeronave realizou seu último voo em 14 de fevereiro de 2012 para a base de Davis Mountain, no cemitério de aviões de Tucson, no estado americano do Arizona. Na verdade, esse projeto do YAL-1 é um projeto de um protótipo, né? É um projeto experimental. Ele nem chegou direito a ser utilizado a nível massivo pelos militares, né? De forma objetiva e real, né? Ele não saiu da fase de experimentação. Embora esse projeto possuísse uma aparência um tanto impressionante, ele nunca chegou perto de alcançar seus requisitos de projeto e foi atormentado com problemas durante os testes. No final, teria que orbitar muito perto dos potenciais locais de lançamento de mísseis balísticos inimigos para ser eficaz. E mesmo que um alcance efetivo pudesse ser feito, uma frota dessas enormes de aeronaves orbitando continuamente perto dos países inimigos teria sido proibitivamente cara, os gastos, né, para manter esse projeto. O secretário de Defesa, Robert Gates, disse sobre o programa. Para encerrar esse assunto, para encerrar o programa, ele disse o seguinte, abre aspas, eu não conheço ninguém no Departamento de Defesa que acha que esse programa deve ou deveria ser implementado operacionalmente. A verdade é que você precisaria de um laser de 20 a 30 vezes mais potência que o laser químico no avião, agora para ser capaz de se distanciar do local de lançamento para disparar. Então, teria de orbitar dentro das fronteiras do Irã a fim de ser capaz de usar seu laser para derrubar esse míssil na fase de aceleração. Se fosse para operacionalizar isso, você estaria olhando para 10 a 20 bilhões ou até 100 milhões por ano para operar. E não há ninguém de uniforme que eu conheça e acredite que esse é um conceito viável. Então, a partir de 2011, esse projeto foi que esse único avião experimental com laser foi desativado e agora o pessoal tem usado na internet essas imagens do YAL-1 para alegar que o incêndio na Califórnia estaria sendo causado por lasers, né, de aviões, etc. e tal. É um grande absurdo. Eu queria nesse vídeo ter explorado com vocês um artigo assim bem conspiratório ao extremo, chamado Operação Tocha da Califórnia, o que está por trás dos incêndios, né? Um site aqui onde eles fizeram um artigo relacionando uma série de teorias de conspirações e tecendo uma série de alegações fundamentadas para tentar alegar que os incêndios na Califórnia são resultado de uma mega operação secreta dos Illuminatis ou da Nova Ordem Mundial ou do governo dos Estados Unidos ou da CIA para o que eu não sei, né? Eles dizem aqui que é para controle populacional, essas coisas, só que morreram 40 pessoas, né? É engraçado isso, né? Resumindo aqui, porque esse vídeo não dá mais tempo, mas os caras estão dizendo aqui que a Nova Ordem Mundial, através do borrifamento de chemtrails, de rastros químicos nos céus, né? Aquela famosa teoria das chemtrails, eu deixo o link aqui desbancando essa teoria. Temos uma série chamada Hoax e Teorias, né? Vou botar também na descrição uma série onde eu desbanco algumas teorias de conspiração, no caso as falsas, né? Porque existem teorias mais sérias onde a gente pode extrair coisas interessantes. Agora, as que são
totalmente hoax, eu desbanco elas numa série aqui, incluindo as chemtrails, chemical trails, trilhas de químicos no céu. A teoria, então, unindo a teoria dos químicos da nova ordem mundial dos Illuminati com as queimadas na Califórnia, o que os caras estão dizendo? Que nos últimos anos, os Illuminati da nova ordem mundial, eles têm, sobre o estado da Califórnia, pulverizado agentes químicos, no caso o alumínio, o óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio cai na vegetação, se integra na química da vegetação, né, nas próprias plantas, fazendo com que elas fiquem suscetíveis ao fogo, né, queimar com mais facilidade. Então, depois que está tudo borrifado com óxido de alumínio, eles utilizam esses aviões a lasers ou outros tipos incendiários para iniciar os focos de incêndio e desencadear esse incêndio destruidor. Tudo isso com o objetivo de redução populacional. Só que aí é que não bate, né? Porque, óbvio, ou seja, você gasta milhões com projeto que envolve centenas de aeronaves, né, para borrifar o estado todo da Califórnia, porque esse incêndio pegou boa parte da coisa, né? Ou seja, você investe em aviões, em produtos químicos, numa puta operação secreta para pulverizar o estado inteiro, para depois com lasers botar fogo e no final matar 40 pessoas e 2 bombeiros, né? 40 civis e 2 bombeiros que morreram a partir disso tudo. Eu acho que existem formas mais eficazes de você reduzir a população ou atacar e matar gentes, né, do que todo esse mega projeto sofisticado, quase impossível, para no final matar 40 pessoas. Não faz sentido. Então, resumindo, é isso. Eu queria ler melhor essa matéria com vocês, mas não vai dar tempo porque esse vídeo já está gigantesco. Eu vou encerrando por aqui. Qualquer informação eu volto. Um abraço, até o próximo vídeo.